Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai continuar as análises das minhas partidas pensadas, certo? Aqui é o sexto vídeo, né? Aqui a gente está iniciando um novo torneio, o segundo torneio que eu joguei, certo? Também conhecido como o último torneio que eu joguei até agora, já que, pelo menos aqui em Fortaleza, a gente está há mais de um ano sem torneios clássicos, sem torneios pensados, por causa da pandemia, né? Para não aglomerar, certo? Foi um torneio de até 1.900 de rating, né, que eu joguei em fevereiro, logo antes do Covid atacar. Né? 6 rodadas esse torneio, então a gente tem mais 6 vídeos aí, né? A não ser que apareçam novos torneios pensados, aí a gente vai poder fazer mais vídeos de análise desse tipo também. E aqui eu comecei de brancas, né, jogando contra um dos adversários mais fortes do torneio, né, com 1.855 de rating, né, já que era um torneio até 1.900. E eu aqui com o meu primeiro rating, né, que eu fiz a partir do outro torneio, né, de 1.698. Será que eu vou subir? Será que eu vou cair? Vamos ver as partidas para saber, certo? E, né, meu objetivo nessa primeira partida era não perder, né, porque eu não comecei tão bem o outro torneio, eu queria pelo menos jogar uma boa primeira partida, né, eu estava de brancas, então tinha essa vantagem também. E, sem mais delongas, vamos à partida. Né? A minha escolha de abertura de brancas durante todo o torneio foi a abertura inglesa, né, com C4. Que, inclusive, uma das partidas do torneio passado, eu joguei contra a inglesa. Né? Inclusive, eu joguei com C6, né, contra a inglesa. Vocês vão ver que vai ser um pouco parecido, inclusive, nessa partida. Então, se vocês quiserem ver essa partida também, né, vou colocar o link aqui no vídeo. Certo? E meu adversário jogou com cavalo F6, né? Uma das coisas da inglesa muito interessantes é, primeiro, a sua flexibilidade, né? A gente acaba transpondo para muitas coisas, inclusive, principalmente as posições de peão-dama, né? Então aqui, se eu quisesse, eu poderia jogar, por exemplo, um D4, né? Transpor para uma posição de peão-dama normal. Só que meu objetivo ao jogar em inglesa foi justamente não entrar em posições típicas de abertura, né? Porque como eu não tinha grande conhecimento de teoria, eu tinha medo do meu adversário saber muito mais do que eu, né, e eu ficar em apuro por causa disso. Né? Então, hoje eu vejo que isso é um erro. Assim, eu acho que é muito importante você se manter no seu repertório mesmo, jogar o que você joga, sem ter medo de ser feliz. Né? Mas na época eu não tinha tanta essa noção, então eu queria fugir um pouco de aberturas para a gente jogar um xadrez mais simples. Né? Então, depois que ele jogou com cavalo F6, eu joguei com cavalo C3, né, desenvolvendo uma peça. Ele jogou com C6, né, parecido com o que eu joguei na outra partida, só que na minha outra partida eu comecei com C6. Né. Esse C6 ele é típico de quem é jogador de eslavo, né, porque, por exemplo, contra D4, a pessoa joga D5, e aqui a gente transpõe para a posição de eslavo. Né. Só que eu não queria transpor para esse tipo de posição, aí eu resolvi jogar com G3. Um ponto importante desse C6 é, por exemplo, depois de jogar D5 e E6, esse bispo ele fica um pouco estranho olhando aqui para o nado, né? Apesar de que ele pode ficar ativo. Certo? Seria um pouco o sentido de jogar C6 e não, por exemplo, desenvolver o cavalo de primeira. Né? Apesar de que desenvolver o cavalo é uma opção mais comum do que jogar com C6, que é uma posição, que é uma escolha um pouco incomum, na verdade. Certo? Então aqui eu joguei com G3, né? Pensando na possibilidade de desenvolver o bispo para G2, que é algo típico dessa abertura. Né? E ele jogou com D5, né? Justamente o plano era preparar o D5 com o C6, para depois que eu tomo ele recapturar de peão. Né? E aqui eu joguei com D4, né? Controlando o centro também, pegando meu pedacinho do centro para mim. Eu jogou com E6, né? Segurando esse peão. E aí desenvolvi o outro cavalo, né? Poderia ter desenvolvido o bispo primeiro também, sem problemas, mas quis desenvolver o cavalo, já de olho na casa E5 para o cavalo. Né? Ele jogou com o bispo E7, já preparando para rocar. Bispo G2, roque e roque, né? Que é uma posição bem normal. Né? O meu bispo tem esse problema de que ele já está olhando aqui meio que para o nada, né? Porque esse peão está protegido pelo peão, né? Então
uma das minhas preocupações nessa partida era principalmente libertar o meu bispo de casas claras, né? Porque no momento que esse bispo fica ativo, né, ele fica uma peça muito forte, né? Aqui ele jogou com A6, preocupado com possíveis pulos de cavalo aqui para B5, apesar que eu nem estava pensando nisso. E aqui eu começo meu plano de criar uma ruptura aqui em E4, né? Nessa posição eu não posso jogar E4, né? Porque simplesmente ganho um peão depois de D toma E4. Então eu preferi preparar isso com torre E1, né? Porque agora eu realmente ameaço jogar E4 e quando eu tomo de peão eu tomo de cavalo, né? Isso toma de cavalo. Opa. Aí eu tomo de torre no final das contas, né? E aí ele jogou com B5, né? Que, pelo menos na minha opinião, eu achava que atrapalhava o meu plano. Porque, por exemplo, se eu jogasse E4 nessa posição, ele jogaria com B4, né? Ganhando um tempo no meu cavalo. E aqui eu achava que eu perderia o peão, né? Porque eu teria que tirar o cavalo. E aí esse peão ficaria em defesa, ele poderia tomar, né? Só que aqui, o primeiro exercício do vídeo, pause e ache uma boa alternativa para as brancas nessa posição. Enfim, aqui as brancas podem igualar jogando E5, né? Agora atacando o cavalo das pretas, né? Não tomando, mas contra-atacando o cavalo. E aqui, por exemplo, depois que toma, você toma em F6, né? Depois que bispo toma, peão toma, e a gente chega nessa posição aqui, que está igual, né? Mas as brancas têm esse peão fraco em C3, né? Só que o bispo das pretas também não fica tão bom, né? Então a gente tem as possibilidades de jogar com o bispo F4, talvez cavalo E5 em algum momento, né? E botar as torres aqui em B1, né? É um jogo bom, mas eu nem pensei nisso, né? Então eu só pensei que não dava para jogar. A importância de calcular um pouquinho mais, né? E aqui, a melhor escolha para mim, outra escolha possível, era jogar simplesmente bispo G5, né? Ameaçando novamente o plano. Né? Porque aqui eu ameaço trocar uma das peças que defende a casa E4, né? E aqui, por exemplo, se jogar com o bispo B7, não sei. Dá pra simplesmente tomar e jogar com E4, né? Toma e fica essa posição aqui, né? Que eu fico com o peão isolado, mas esse cavalo aqui tá bem ativo, né? Então ele vai até acabar que toma meu cavalo, né? Enfim, também não é uma posição que eu acho muito agradável, mas era uma possibilidade. Mas eu joguei com o cavalo E5, né? Aproveitando essa casa central, casa boa pro cavalo, né? Aqui tem algumas ameaças, por exemplo, se ele desenvolver o cavalo para D7, eu tenho essa possibilidade de errar o cavalo para C6, ganhando o bispo, né? Mas assim, é bem superficial, né? Numa partida com muito tempo, obviamente o adversário percebe. Enfim. E aqui ele jogou com bispo B7, né? Justamente já protegendo contra esse plano, né? E podendo desenvolver o cavalo para C6 agora. Né? E aqui novamente eu tinha essa possibilidade de jogar com o bispo G5, né? Com o mesmo plano de fazer a ruptura quase em algum momento. Só que eu não sei porquê, mas eu joguei bispo D2, né? Só que é muito passivo, né? Meu bispo fica aqui olhando para o nada, meio preso. E aqui eu posso acabar tendo que jogar E3, né? E ficar esse bispo completamente preso. E aqui ele jogou com o cavalo de BD7, né? Ameaçando trocar meu cavalo, que é uma boa peça, por esse cavalo dele que não está fazendo muita coisa nesse momento. E aqui eu simplesmente trouxe meu cavalo para D3, né? Evitando a troca, né? Porque aqui meu cavalo pelo menos tem a possibilidade de em algum momento vir para C5 ou voltar para E5 também, né? Aqui jogou com torre C8, controlando bem a coluna, né?
Aqui vocês podem ver que a posição da branca já não é muito divertida de jogar. Minhas peças tudo atrás, ele começa a ficar ativo, né? Joguei com torre C1, né? Contra-atacando aqui na coluna, né? Também brigando por esse controle. E aqui ele jogou cavalo B6, né? Com um plano bem claro de colocar o cavalo aqui em C4, né? E aqui eu poderia ainda voltar ao plano, né? Admitir o meu erro e vir jogar com o bispo G5 ainda, trocando, tentando jogar com E4 ainda. Só que eu pensei o seguinte, se ele colocar o cavalo em C4, então eu vou dar um cantinho pro meu cavalo em C5, né? Com o plano de jogar meu cavalo para C5 também, ora mais. Sendo que é um erro, porque esse cavalo fica aqui em C4 e ele nunca mais sai daí praticamente, né? Porque o que eu tinha para tirar esse cavalo daqui era esse peão. Só que o peão não anda para trás, então eu não vou poder mais jogar B3 para tirar o cavalo. E esse cavalo se torna uma peça forte, bem mais forte do que o meu, né? Só que ele resolve tomar simplesmente meu cavalo, né? Porque esse cavalo também é forte, né? Ameaça aqui esse bispo, né? Incomodando, né? Então, ele resolve trocar o bispo pelo cavalo. E aqui eu tomei de D, né? E eu fiquei super feliz na hora, porque olha, eu ganhei um peão passado e tal. Sendo que a verdade é que esse peão passado aqui, ele não vai muito longe, né? Porque ele é facilmente bloqueado. Ele joga aqui com o bispo C6, e que esse peão nunca mais vai andar também, né? É muito difícil eu conseguir. Um plano possível seria tentar trazer uma peça aqui para D4, né? Para tentar atacar. Mas depois que troca, novamente ele consegue bloquear, né? Então é um pouco difícil, né? Outra opção para mim era ter tomado de B, né? Com a ameaça talvez de jogar com A4, né? Tentar abrir essa posição. Sendo que aqui também é difícil para as brancas. E a grande questão é que ele fica com o controle do centro, né? Eu tirei um peão central meu e coloquei mais para a periferia. Normalmente, existe uma regra, entre aspas, que é a de que a gente tem que tomar em direção ao centro, né? Quando você tiver em dúvida no captura, toma em direção ao centro. No geral é melhor, certo? Sendo que você vê que eu acabei tirando o peão central, né? Lembrar que o peão central ele dá mais controle na posição. Então, por isso que talvez seja melhor ter tomado de B, não de D. E aqui ele jogou com o bispo C6, né? Apesar de que H6 talvez fosse melhor, né? Porque assim, eu não vou mover esse peão para frente ainda, né? Tem duas peças controlando. Eu não tenho nenhuma peça defendendo esse peão se ele avançar. Então eu não ia fazer isso, né? Então o melhor para ele era impedir a atividade das minhas peças, né? Jogar com H6. Que aqui eu ainda tenho uma chance, depois de bispo C6, de pelo menos trocar meu bispo por esse cavalo, né? Meu bispo aqui tá péssimo, esse cavalo aqui não é uma das melhores peças do mundo, mas é melhor que o meu bispo, então é uma boa estrategicamente trocar esse cavalo para o bispo, né? Só que, eu meio cego, digamos assim, queria jogar um plano com A4, né? Com a ameaça de trocar aqui e abrir a coluna para a torre, né? Então eu joguei primeiro torre A1, né? Com a ameaça já de fazer o A4. Sendo que, na verdade, aqui isso é um erro de cálculo básico, certo? Porque justamente esse peão aqui, ele pode se mexer agora. Então, o que eu tenho que calcular é o que acontece se esse peão se mexer. Foi justamente o que ele jogou. D4, né? Ativando esse bispo, né? Apesar de que também ativa o meu, de certa maneira. E atacando meu cavalo. E aqui o grande ponto é que eu tenho que tirar esse cavalo daqui. Né? Jogam as brancas e perdem, por exemplo. Né? Uma jogada perdedora seria jogar bispo toma C6, trocar os bispos. Por quê? Depois de peão toma cavalo, as brancas terminam com duas peças atacadas ao mesmo tempo. Né? Então aqui depois de bispo toma C3, torre toma C6,
E aqui as brancas estão com peça a menos, né? Simplesmente. Então, eu não posso tomar esse bispo. Eu tenho que tirar meu cavalo. Eu não posso tirar ele nem pra cá, nem pra cá, nem pra cá, nem pra cá. Então, só sobrou uma casa, que é B1. Então, vocês veem que coisa genial eu fiz. Coloquei a torre para C1, desenvolvendo, voltei ela para 1, só para prender minha torre agora também, né? Então ficou aqui belíssimo meu cavalo na posição inicial, minha torre na posição inicial, minha dama na posição inicial. Ô tristeza. Então colocou aí no poço de passividade, né? Essa posição. E aqui ele trocou o bispo. Trocou os bispos. Vale, meu Deus do céu. Voltando. Trocou os bispos, né? E jogou com dama D5 ativando a dama, né? Simplesmente. Então aqui o adversário está indo ótimo, né? Minhas esperanças de não perder a primeira partida já estão indo pro ralo. Joguei com rei G1 e aqui ele jogou E5, né? Avançando o centro, né? A maioria do centro que ele tem. E aqui, agora sim, eu joguei com o bispo G5, né? Finalmente. Sendo que melhor ainda era jogar com A4, né? Seguindo minha ideia que eu já tinha tido, né? A torre em A1 não era para jogar A4, então poderia ter pensado em jogar esse plano ainda, né? Por exemplo, depois de cavalo B2, dama C2, cavalo toma A4 e agora é 4, né? Apesar de eu perder o peão, pelo menos as minhas peças não ficam tão inativas, né? Aqui, por exemplo, depois de toma, né? Fica uma posição bem melhor para as brancas, né? Assim, não que eu esteja ganho ou melhor do que as pretas, mas é melhor do que estar completamente perdido, né? Um peãozinho a menos, esse cavalo aqui ele não tem muito para onde ir, então, posição boa assim, né? E esse peão aqui fica fraco, né? Também minha torre já tá de olho, então aqui é uma posição bem mais ativa, né? Mas eu joguei com o bispo G5 e não percebi, né, que esse cavalo ele pode se mover também, né? Então ele jogou cavalo E4, né? Atacando meu bispo, não deixando eu trocar o meu bispo. E agora olha que beleza esses cavalos, né? No centro, bonitões, dominando tudo, né? E aqui a única casa pro meu bispo é C1. Então, vocês veem essas peças todas na posição inicial, praticamente, né? É como se eu tivesse só rocado. E a peça ativa que eu tinha foi trocada. Então, completa dominação posicional aqui para as pretas, né? Lembra muito uma partida do Karpov contra Kasparov, né? O Karpov deixou o Kasparov completamente preso na última fileira, né? Acho que é deles. Se não for, vocês falam aí nos comentários aí, se vocês conhecerem. Enfim. E aqui ele jogou com F5, né? Novamente avançando a maioria central, com ameaças possíveis de F6, né? Já tentando abrir minha posição. Aproveitar que meu rei tá meio só, minhas peças estão completamente passivas, né? E aqui joguei com dama D3, né? Tentando ativar alguma coisa, né? E aqui ele tenta jogar com F4, né? Só que, no caso, ele não calculou tão bem minhas possíveis ameaças também, né? E aqui as brancas conseguem igualar, apesar dessa tristeza de posição inicial aí. Então, outro exercício estratégico, né? Jogam as brancas e melhoram sua posição. Então, nessa posição, eu joguei com F3, né? Atacando o cavalo. E depois de cavalo G5, né? As brancas têm um lance-chave, que é o cavalo C3, né? Aproveitando que essa dama está desprotegida, né? E aí esse peão ele fica meio que cravado, né? Porque se capturar, toma a dama, né? E ao mesmo tempo esse cavalo ataca a dama, então ele vai permitir que eu ganhe um tempo na dama preta, né? E aí depois de dama D7, joguei com cavalo E4, né? Tentando trocar algumas peças. Normalmente, uma regra interessante é que quando você tem menos espaço, né? Vocês podem ver que nessa posição tem bem menos espaço, é uma boa opção trocar peças, né? Alivia sua posição trocar peças. Então aqui ele tomei de dama, né? E aqui ele jogou com F toma G3,
abrir a posição do meu rei. E aqui tomei com H toma G3, né? E as pretas estão melhores nessa posição. E eles têm um lance-chave que deveria ter sido feito. Então, pausa o vídeo aí e diga qual é o lance para as pretas manterem a sua vantagem na posição. Pronto, o lance-chave era jogar com Dama H3, certo? Vocês veem que tem uma ameaça clara de colocar aqui, possivelmente, o cavalo para E3, né? E, além disso, ameaça tomar o peão em G3, né? Trazer a torre e dar mate. Né? Seria o plano para as pretas aqui. Isso me obriga a jogar com Dama H4, por exemplo. Né? Forçando a troca de damas. Né? E aqui fica uma posição muito feinha para as brancas, né? Esse bispo completamente dominado por esse cavalo, né? Esse bispo sem ter muito para onde ir. Então, assim, tristeza, né? Outra opção para as pretas era jogar com A5 direto. Né? Abrindo essa posição aqui, deixando esse peão mais fraco, né? O plano aqui é se livrar do meu peão passado. E, por exemplo, depois de A3, jogar com torre A8, né? Novamente ameaçando tomar, né? Já que essa torre aqui está em defesa. E aqui mais um exercício tático dessa vez para vocês. No caso das brancas jogarem com o bispo G5, qual seria o lance para as pretas? Aqui, que a intenção do bispo G5 aqui seria conectar essas torres, né? Agora, e aí não teria tanto problema tomar aqui em B5. Então, depois de bispo G5, quais são a sequência de lances para as pretas? Justamente H6, né? Jogando meu bispo de volta, né? Porque ele não pode vir para H4, porque tem o G5 e prende o bispo, né? Ou então, outra opção ainda, era depois de bispo H4, agora jogar com Dama H3. Né? Só que aqui é um pouco mais difícil de ver, né? Com a ameaça 4, trazer o cavalo para E3, agora a ameaça é mais forte ainda porque o bispo não controla essa diagonal. Né? E ainda mantém a ameaça do G5, né? Então, muito bom também. Então aqui, o melhor para as brancas seria ter que jogar B tomar 5, né? E depois torre tomar 5, né? Esse peão fica fraco, esse peão fica fraco. E esse rei está bem mais inseguro do que o preto, né? Então ficaria uma posição péssima para mim. Né? Mas não foi isso que aconteceu na partida. Né? Aqui ele jogou com torre C6, né? De vez dessas duas jogadas. Que eu acho que o plano era bloquear o peão e trazer a torre aqui para a ala do rei, né? Só que isso permite as brancas se ativarem novamente, né? E jogar com rei G2, né? Tirando essa ameaça de dama H3, né? E agora novamente podendo trazer a torre, né, para o jogo. Aqui ele jogou com A5, mas aqui já é um pouco tarde demais. Eu posso jogar com A3 tranquilo. Ele jogou torre G6, né? Assim, sem muitas ameaças no momento. E eu tentei jogar com torre H1, né? A ameaça é que se ele tirar essa torre, eu tomo esse peão. É meio superficial mesmo. Então não é tão bom assim, né? Mas tem sua lógica, né? E as pretas jogaram com o dama E6, protegendo a torre, né? Ativando a dama. E aqui tinha uma possibilidade boa para as brancas, mas eu, pelo menos, particularmente acho difícil de ver, que era A4, né? Abrindo toda essa posição aqui. Né? Por exemplo, A toma B4 seria um erro, porque me daria 2 peões passados que eu vou conseguir conectar, né? E ficaria muito forte para as brancas. Né? E a opção melhor para as pretas seria tomar em B4, né? Depois de torre toma, A toma B4, torre toma, e minha torre está bem mais ativa, né? Eu tenho um peão passado, que não é tão fácil de bloquear, então seria uma posição boa, né? Sendo que aqui eu joguei com G4, eu tive medo. Medo de algum ataque aqui no peão de G3, então eu joguei com G4. Né? Não dá pra jogar na base do medo também.
Mas vocês veem que apesar de eu ter cometido muitos erros na abertura, ainda dava para ficar ativo, dava para sempre achar soluções, né? E continuou com dama C6, né, que eu não acho um lance tão bom, porque é aquela coisa que eu falei, eu quero trocar peças, né? Então eu achei bom, trocamos damas. E aí joguei torre H5, que é um lance completamente superficial também, né? Atacando nada, né? E ele simplesmente tem a chance de jogar G6 e abrir mais pro rei dele com ganho de tempo, né? Porque aqui, por exemplo, eu não posso jogar a torre G5, porque ele simplesmente joga H6 e eu perco a torre, né? Então eu resolvo voltar para H2, porque eu tenho um sonho, que é dobrar as torres na coluna H e ficar pressionando esse peão, certo? E aqui ele joga com A4, prende na posição, né? E agora meio que meu bispo fica meio que sem casas, né? Porque eu não consigo desenvolver ele assim, né? Quer dizer, eu consigo tirar ele, mas eu nunca vou conseguir tirar a torre aqui de A3, porque esse carro tá sempre atacando esse peão, né? Então fica muito difícil de desenvolver. Então aqui eu joguei com torre H1. Tu vê que eu fui e voltei com a torre de novo. Coisa, né? E aqui ele jogou com E4, né? Tentando abrir minha posição mesmo, né? E aqui eu poderia jogar, por exemplo, com o bispo H6 mesmo, né? Desenvolvendo o bispo. Mas o problema é que essa torre vai ficar sempre presa a esse peão, né? Então é uma posição péssima para os brancos também. E aqui eu tentei jogar com torre D1, colocando pressão no peão de D, né? Já que ele ficou em defesa nesse momento. E aqui ele tomou primeiro e jogou a torre D8, simplesmente protegendo, né? Aí aqui a gente tem essa situação... Opa, isso aqui não. A gente tem essa situação que eu tenho um peão passado, sendo que ele está bloqueado. E as presas tem um peão passado que também dá para bloquear, né? Eu poderia, por exemplo, jogar com torre D3, bloqueando. Só que o problema é sempre esse peão de A, né? Fica aí sempre tendo que ser defendido, né? Por causa desse cavalo maldito. Então aqui joguei com F4, tentando guiar mais espaço e trazer meu rei. Né? Ele jogou com D3, né? Trazendo a sua maioria. Joguei com torre A2. O plano aqui é poder eventualmente trazer a torre para D2. E no caso aqui ele não pode avançar o peão, porque eu tenho 3 peças protegendo e ele tem só 2 protegendo o peão, né? Sempre tentar contar a quantidade de defensores e atacantes, né? No caso aqui eu tenho 3 atacantes, ele tem 2 defensores. Então eu ganharia a disputa aí, né? E aí ele jogou com torre E6, né? Ameaçando infiltrar aqui em E2. Apesar de que essa ameaça não é tão real ainda, porque se ele jogar aqui, eu tomo, peão toma, e eu tomo a torre lá no final, né? Então, não é boa essa jogada ainda. Mas de qualquer jeito, eu quis impedir qualquer infiltração. Eu joguei com o bispo F3. Jogo com torre E7, um movimento um pouco misterioso. E aí, vou criar outro peão passado, pensei, né? Vamos com F5 mesmo, criar outro peão passado, ver se eu consigo criar algum contra-jogo. Não tem uma lógica, né? Na verdade até tem, né? Porque meu plano aqui é jogar com o bispo G5, né? Já que essas torres elas estão na mesma diagonal, aí eu ganharia uma qualidade, né? Então, na verdade era bom. E aqui ele jogou com D2, simplesmente prendendo o bispo. Só que é um avanço muito prematuro, porque é como eu falei, né? Eu tenho 3 atacantes, ele tem 2 defesas, então... Toma aí, simplesmente. Jogou torre de E7, né? Com a ameaça de ganhar meu bispo, e se eu não... E se eu tirar o bispo, ganhar a torre, né? Então aqui eu tenho que trazer o rei para defesa. Então eu joguei rei E2. Jogou torre E7. Voltei o rei. E voltou. Eu voltei, né? Se ele quisesse repetir, seria empate. E considerando que a posição dele, alguns lances estavam muito boa, ele não queria fazer isso. Então, ele jogou com o cavalo E5. Sendo que, na verdade, isso aqui é um erro, porque esse cavalo estava muito bom em C4. Né? Botando pressão nesse peão. Minha posição prendia toda. Talvez fosse melhor trazer o rei para perto, simplesmente. Que eu não consigo ativar minhas peças aqui. Né? Então aqui eu poderia jogar, por exemplo, deixa eu ver.
que meu bispo continua preso, né? No caso, eu joguei com F, toma G6, certo? Mas era bem melhor jogar com, por exemplo, torre A1, certo? Mesmo que eu perdesse esse peão, porque se o cavalo toma, eu posso tomar e jogar, depois que ele toma, por exemplo, jogar bispo G5, né? Forçando a troca de torres praticamente, né? E aí depois que troca tudo, as pretas vão ter que se virar para defender essa posição, porque meu peão está quase promovendo. Tem 3 passos ele promove, o rei não chega. Então aqui a posição estaria ótima para as brancas, né, nesse caso. Então era uma ideia bem melhor, né? Só que eu primeiro tomei. E aí joguei torre de A para 1, né? E aqui ele já voltou o cavalo para C4, né? Ele percebeu que se tomasse aqui a gente repetiria a mesma posição que eu falei, né? Com o bispo G5, né? E eu conseguiria me livrar dessa tensão. Voltou o cavalo, só que aqui eu posso jogar com o bispo toma G5, né? Torre toma, torre toma, torre toma, rei toma. E depois que troca essas torres, né? Apesar de eu ter um peão passado, né? Tá com um peão a mais na posição no final das contas. É empate aqui, né? É que ele não pode tomar o peão de A1, de A3, quer dizer, porque o avanço ele não consegue pegar de volta. Por exemplo, o cavalo tomar A3. Eu posso jogar... Deixa eu ver... Acho que eu posso jogar C6. O cavalo vem. Que não é muito claro, na verdade, né? Porque o cavalo ele pode pular tanto para C6 quanto para D6 quanto para D6, quanto para B6 quanto para D6. Então aqui depois que ele toma, que poderia ser feito? Eu vou abrir a engine nessa só para a gente poder ver qual seria a melhor jogada e se realmente daria certo. Não, ele bota completamente empatado também, né? Eu avançaria o peão e ele teria que ficar com o cavalo pastorando. Eu trago o bispo para pastorar o peão, né? Seria mais ou menos isso a sequência. C6, cavalo C4. Trago o peão para cá. Ele ia ter que defender, por exemplo, um cavalo D6. Eu poderia trazer o bispo, né? E ele ia defender com o cavalo, né? E quem chegar nessa posição, eventualmente eu avanço o peão para G5, fica protegido. E o meu rei que vai ficar tomando conta do peão de A3 para ele não promover, né? O peão de A4, quer dizer. Então assim seria a posição empate também. Só que eu acho que o meu adversário ficou com medo também de tomar, então simplesmente quis errar o rei para perto, né? Eu joguei com o bispo C1, protegendo o peão. Rei E6, rei E2, cavalo E5, rei E3. E nessa posição a gente aceitou um empate, né? Depois de rei D3. Apesar de que jogar com rei F4 poderia trazer mais chances, né? Eu poderia tentar infiltrar o rei e tal. Mas, objetivamente, a posição é empatada, certo? Porque o cavalo fica tomando conta do peão de C e o rei fica tomando conta do peão de G, né? O rei fica sempre aqui em F7, protegendo esse peão. E o cavalo, ele pode vir aqui para C6 para impedir que o outro peão passe, né? Então, assim, também era uma posição empatada. Aí, assim, esse foi o dia que eu defendi essas posições tão passivas, assim, né? E acabei conseguindo criar algumas chances, apesar de eu não ter conseguido aproveitar nada. Mas, para a primeira partida do torneio, eu acho que foi ótimo, né? Fico feliz de ter saído dessa só com um empate, né? Enfim, é muita análise, né? Uma partida muito complexa. O vídeo já tá ficando longo, né? Então, se você achou algum furo na análise, se quer comentar alguma coisa, coloca aí nos comentários, né? Dê sugestões.
Espero que tenham gostado do vídeo, né? Um pouco complexo, mas acho que é instrutivo de várias maneiras também os exercícios. E é isso, espero que tenham gostado. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!